que o dólar fechou a quarta semana de alta. A moeda encerrou a última semana vendido a R$ 5,38. Com essa última atualização, o acumulado do mês de junho é de, portanto, agora 10,9%, então, neste ano agora de 2024. E para falar sobre esse comportamento da moeda norte-americana, o Jornal da Manhã recebe agora especialista em gestão de risco aduaneiro e também logístico e diretor da Becomex, Omar Rached. Seja bem-vindo, Omar. Oi, Marcelo, bom dia. Muito obrigado. Agradeço muito pelo convite. Prazer é nosso. Agora, Omar, esse comportamento deve perdurar por mais tempo, até por questões aí, decisões do Fed e um momento econômico brasileiro nessa questão das contas públicas? Sim, a previsão é que deve haver uma continuidade dessa tendência, né, Marcelo? Porque existe pressão externa também, né? Como o real agora, nesse momento, na questão da paridade, ele está recebendo alguma depreciação que, como já está sendo noticiado, está sendo contínua, né? E isso acaba gerando impactos, né? Inclusive aqui para a gente, internamente, nas questões até mais ligadas às questões de comércio exterior, importação, exportação, né? Mas a tendência é que continue isso, pelo menos pelas próximas semanas. Pois é, e as duas informações que nós trouxemos, uma na sequência da outra, Omar, elas se conectam, né? Que é essa que o Marcelo Matos trouxe ao anunciá-lo para essa entrevista, né? Que nós fechamos a quarta semana com alta no dólar aqui no Brasil. E a anterior, que trouxe a posição da moeda brasileira em relação à desvalorização frente ao dólar no mundo. Nós somos agora, por enquanto, em 2024, a sétima moeda que mais desvalorizou no mundo frente ao real. E eu queria te perguntar, pelo menos ouvir a sua opinião, sobre o que deve impactar mais para esses resultados. O que está acontecendo fora do Brasil, para além das nossas fronteiras, que é essa preocupação com juros nos Estados Unidos, a instabilidade global por causa das guerras, ou o que acontece aqui dentro, que é a preocupação fiscal, inflação. O que pesa mais para essa cotação do dólar que a gente está tendo aqui nas últimas semanas? Nesse caso, né, quer dizer, existem visões pela parte do setor público, existem visões por parte do setor privado, né? Mas por parte do setor privado, a tendência que nós podemos compartilhar aqui nessa entrevista é que tem essa questão dos gastos governamentais, né, essa questão do superávit fiscal, que é uma coisa que influencia muito. E também teve um ponto aí que pode ser chamado a atenção, que foi bastante noticiado, né? Que é essa questão que teve essa MP do fim do mundo. Isso daí é uma coisa que também dá uma sinalização de que as contas não estão, vamos dizer, não estão conseguindo bater. E isso aí acaba gerando um impacto nas perspectivas de contratos futuros. E também quando você tem vamos dizer, uma escalada de, como está sendo noticiado, né, de mais 10%, uma depreciação do real perante a paridade principalmente do dólar, né, que é a moeda de livre conversão. Então a gente vê que isso aí essa tendência é muito difícil de você estancar se você não for na raiz. Existe também, né, a pressão dos fundos, vamos dizer, dos títulos dos Estados Unidos, né, que teve um aumento de juros. Isso aí é a parte que o setor público está dizendo, que já foi até noticiado também, que isso aí corresponde à maioria, né, a maciça maioria aí dessa apreciação do dólar ante ao real. Mas eu penso que está muito mais em casa, está muito mais, eu concordo aqui com o que está sendo noticiado, tem vários analistas que estão fazendo esses diagnósticos, eu concordo que está uma pressão mais em casa, ligada às questões internas nossas aqui do Brasil, principalmente em relação à parte fiscal e à saúde das contas públicas. Omar Rached, eu quero colocar nessa entrevista o nosso comentarista Roberto Mota. Bom dia, Mota. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Lívia. Bom dia, Omar. A minha pergunta, Omar, qual é o impacto desse movimento do dólar sobre a entrada de investimentos no Brasil? Roberto, bom dia. Então,
isso aí tem um impacto nos contratos futuros, né? Então, quando você está trabalhando com uma paridade de todo mundo trabalha mais ou menos prefere trabalhar em nível estável de cotação cambial. De repente, você começa a trabalhar com números diferenciados, você tem uma apreciação da cotação, e isso aí mexe com todo o sistema, né, vamos dizer, de importação e exportação nosso na parte de comércio exterior, porque ainda, né, a maioria, vamos dizer, a maciça maioria das importações do Brasil estão ancoradas nessa paridade de dólar. Então, nós precisamos de bens, precisamos de serviços que estão ligados a essas transações. Então, quando você vai aumentando a cotação do dólar, obviamente vai aumentando os custos dos bens e serviços que são necessários para a produção aqui no Brasil, tanto do agronegócio quanto das indústrias de transformação, e isso mexe com a parte dos contratos futuros. Então, os contratos futuros, eles, vamos dizer, quando você está fazendo um case, está fazendo um cálculo em relação ao retorno de investimento, e você tem uma diferenciação no retorno quando o câmbio pode ser um fator importante para você diminuir ou aumentar o seu retorno, eu vejo que o investidor, né, que vem de fora trazendo o seu investimento tem que recalcular as suas margens, e se essa margem for afetada pela âncora cambial ou pela posição cambial que o Brasil está no momento, pode ser que inviabilize alguns investimentos aqui no Brasil, justamente por essa questão. Faz um cálculo, faz uma conta, e de repente você tem que recalcular perante a paridade do real ante ao dólar. Mário, eu vou pegar o gancho do Mota, porque houve uma grande repercussão nessa semana, né? O CEO do Pinheiro Neto, o escritório, o Fernando Meira, que disse o seguinte: o Brasil não está mais no radar dos investimentos. E qual que é a importância, qual que é a relevância do escritório? É que o escritório normalmente está associado a fusões e também investimentos, media, né, toda a questão legal para investimentos no país. Então, até complementando aquilo que o Mota lhe perguntou, a possibilidade também do dólar permanecer em alta essa questão do Brasil não estar mais no radar aí das empresas multinacionais e também estrangeiras. Então, Marcelo, é que uma coisa leva a outra, né? Então, quando a gente sabe que existe um efeito, vamos dizer, que vai ser desencadeado pelo aumento do dólar, obviamente você vai ter uma apreciação no valor do custo dos serviços e também dos produtos que são importados, e isso vai acabar levando também para os produtos exportados. Então, uma coisa está ligada com a outra, né? Mas, obviamente, vamos dizer, os investidores, eles têm uma aversão a risco, eles fazem um cálculo, e aí esse cálculo ele não pode ser movido, vamos dizer, com um percentual muito grande. Então, quando você fala de uma moeda forte, né, Marcelo, que você está falando de uma moeda que é paritária praticamente do mundo inteiro, depois do acordo do Bretton Woods, é a moeda paritária do mundo, né? Então, quando você está falando agora do que a Lívia tinha falado, da questão de ter uma diferença, um delta, que está chegando a 10% em poucos meses, isso aí realmente gera um alerta no radar do investidor. O investidor ele quer correr de risco, e talvez o investidor que está vendo o Brasil está vendo outros mercados também, e esses outros mercados podem se tornar mais interessantes porque eles se demonstram de menor perfil de risco. Isso é uma coisa natural do investidor, e vamos dizer, o Brasil hoje, nesse momento, está no risco alto. Então, por esse motivo, poderia estar inviabilizando alguns tipos de investimentos, ou mesmo investimentos a longo prazo, quando você fala o Brasil é um país prioritário, quando o Brasil, por exemplo, concorre em projetos com outros países, as multinacionais também, como você citou, né, Marcelo, às vezes elas colocam o Brasil também para concorrer com outras localizações do mundo, e com essa depreciação do real, isso aí também vamos dizer, um aspecto que pode ser levado em consideração para você ganhar ou perder o investimento. Agora, Omar, nós somos muito suscetíveis a essa especulação no mercado financeiro. Eu vou dar um exemplo aqui.
Tudo aconteceu nessa semana que passou agora. Nós tivemos o presidente Lula falando sobre a ancoragem da política econômica brasileira estar relacionada ao aumento da arrecadação, sem mencionar o corte de gastos. O mercado reagiu muito mal. Aí, para tentar colocar panos quentes nessa questão, 2 dias depois ou 1 dia depois, os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, e do Planejamento, Simone Tebet, juntos falaram à imprensa dizendo que agora o Brasil está analisando, a equipe econômica está analisando formas de acelerar essa política de corte de gastos. Já houve, logo depois dessa declaração, uma leve recuperação do mercado financeiro, das ações na Bolsa, a própria cotação do dólar, que recuou um pouquinho. Ou seja, eu queria saber o quanto a política econômica e a política fiscal brasileiras estão nas mãos do mercado e o quanto essa especulação, o poder dessa especulação pode ser boa ou pode ser bom ou ruim. Entendi, Lívia. Então, nesse caso, eu penso que a sinalização do governo teve que ser rápida e acho que foi positiva também, porque como a gente estava fazendo análise um pouco antes, né? Esse fator interno, eu penso que ele é relevante, talvez seja mais relevante, né? A leitura de algumas declarações que foram dadas na imprensa é de que o fator mais preponderante tenha sido, vamos dizer, fatores externos, mas nessa questão, você está analisando isso que você falou, né, Lívia? Eu penso que o fator interno é muito importante, essa questão da vontade e da preocupação por parte das autoridades governamentais, né, de conseguir trazer movimentos de equilíbrio nessa parte fiscal. Isso é muito importante, acho que já, como você já falou, né, Lívia, já deu vamos dizer, uma arrefecida, deu uma acalmada um pouco nos mercados. Eu penso que aí, se houver medidas que realmente são efetivas, eficazes em relação à contenção de gastos públicos, eu penso que a gente pode reverter isso daí e não deixar, vamos dizer, um espaço, um gap muito grande para uma especulação em relação à moeda, como você citou, Lívia, porque isso daí, como mexe com vários contratos que têm um prazo muito longo, existem seguros ligados a isso, existem operações de hedge também, que são travas de âncora cambial em relação a isso. Então, espero que realmente as medidas sejam anunciadas, continuando sendo anunciadas de forma breve e que sejam efetivas e eficazes para poder conter essa escalada, para evitar uma pressão inflacionária, porque isso é uma coisa que já está sendo muito clara, né? Eu acho que é quase um consenso, né, Lívia, que conforme você vai aumentando, você vai diminuindo a paridade do real diante do dólar, isso aí é inevitável você levar isso para uma pressão inflacionária no Brasil. Isso aí também poderia gerar uma pressão na parte da revisão dos juros. Sem dúvida, então, somente no mês de junho, um aumento de 2,5%, no ano o dólar 10,9%. Conversamos então com o especialista em gestão de risco aduaneiro, logístico e também diretor da Becomex, Omar Rached. Omar, prazer tê-lo conosco aqui na Jovem Pan. Muito obrigado, Marcelo, Lívia, Roberto. Prazer é meu. Muito agradecido mais uma vez por estar aqui com vocês.